entre aplausos, abafando aquele que tinha sido o protesto de alguns sindicalistas desde a intervenção de Cavaco Silva. Não há informação neste momento, em relação ao que se está a passar com o chefe de Estado. Há perplexidade também nos rostos das personalidades convidadas nesta tribuna. Sandra Sá Couto. A todo momento estamos a tentar encontrar o Presidente da República, isto porque, como se percebeu, depois de ter sentido mal, foi deslocado para a parte de trás da tenda. É certo que há aqui hospitais da campanha do INEM e, portanto, neste momento é preciso apurar qual é exatamente o estado de saúde do Presidente da República, que é o que vamos fazer dentro de minutos. Cavaco Silva, que foi imediatamente retirado para a parte de trás da tribuna, deixou de estar naturalmente visível. Obviamente que o Presidente da República é sempre acompanhado por pessoal médico. Há também, naturalmente, aqui por parte até das Forças Armadas meios de socorro nestes casos. O Sr. Tenente-Coronel tem alguma informação para dar sobre o eventual apoio médico que exista para uma situação destas? Nós, neste momento, temos equipas sanitárias posicionadas para socorrer os elementos que estão na tribuna, quer os próprios militares que estão em parada. Paralelamente, temos aqui um local móvel do Hospital de Campanha, portanto, nós, a nível de equipamentos de emergência socorro, temos à disposição aqui neste local de ambulâncias e pessoal médico para apoio a uma situação destas. Vamos ver o que é que aconteceu ao Sr. Presidente. Aguardamos naturalmente informação sobre o que terá acontecido e qual é a situação de Cavaco Silva, sendo certo que desde o início do discurso o chefe de Estado mostrou algum incómodo com o protesto que alguns sindicalistas estavam a levar a efeito. Um protesto que acabou por ser ruidoso, marcando todo o discurso de Cavaco Silva. Isso estava, aliás, a causar algum incómodo no Presidente da República por ser forçado a uma leitura de um discurso que naturalmente não estava a ser escutado pela população nas condições em que Cavaco Silva gostaria. A certa altura, precisamente na segunda página do discurso, Cavaco Silva calou-se de repente e acabou por ser retirado para a parte de tribuna, numa altura em que naturalmente se aguarda por informação sobre o estado de saúde de Cavaco Silva. António Nunes Farias, que estás, imagino, junto dos sindicalistas que estavam a levar este protesto a cabo quando o chefe de Estado se sentiu mal.
acalmando, também devido à circunstância inédita da situação do Presidente da República, que acabou por ser retirado da tribuna depois de visivelmente ser sentido mal durante o seu discurso. Há pouco vimos também o Primeiro-Ministro a sair da tribuna, provavelmente para se inteirar do estado de saúde de Cavaco Silva. Sandra Sá-Couto. E a informação que temos neste momento é que esta área onde está o Presidente da República está completamente isolada de informação, e algo que nós podemos constatar nos últimos minutos, porque estávamos a aproximar do local onde está o Presidente da República, que é junto àquela ambulância do Exército, conforme podem ver, e o Exército impediu-nos de estar no local, aliás, trouxe-nos para fora do perímetro, porque há forças de segurança a entrar, a polícia, como vem agora, também elementos do Exército. Eu vi bombeiros a correr para aquela zona. O que é verdade é que, ao que tudo indica, o Presidente da República ainda não foi deslocado daquela zona, portanto poderá e estará seguramente a ser assistido ali junto ao palanque, na parte de trás, para onde foi deslocado. Mas há de facto muita movimentação, há muitos meios que obviamente que estavam em prontidão, como estão sempre onde está o Presidente da República e as outras autoridades, mas impossibilitados de aceder àquele local. É bem visível o reforço tanto de segurança como de meios para assistir ao Presidente da República. Nenhuma informação sobre o estado de saúde do Presidente. Ele estava a discursar há pouco mais de 5 minutos quando parou o discurso e sentiu-se mal, obviamente, foi deslocado para a parte de trás da tenda, mas não há, mesmo junto aos serviços de assessoria do Presidente da República, nenhuma informação neste momento sobre o estado de saúde. A todo momento pode haver, inclusive, a deslocação daquela ambulância do Exército, conseguem ver a partir daqui, deste local, mas ainda vamos ter que esperar seguramente alguns minutos, porque a movimentação continua naquela zona e, portanto, os primeiros socorros, naturalmente, se o Presidente precisar, terão sido dados pelos médicos do INEM, que aqui estavam neste parque de exposições onde decorria o desfile militar, mas vamos ter então que esperar aqui ao longe, impedidos de aceder àquele local de uma maneira mais... bom, neste momento nem aqui, já se percebeu que nem aqui vamos poder ficar neste perímetro. Estão a pedir-nos para descermos para a estrada. Há batedores que se estão a aproximar do local onde está o Presidente da República, certamente batedores que acompanharão alguma deslocação ao hospital e, portanto, vamos ter que esperar, vamos ter que ir ao Alcatrão, vamos ter que esperar então, pelo menos, para alguma movimentação vista ali a 1 quilómetro do local onde está o Presidente da República. Mantém-se a incerteza em relação ao estado de saúde de Cavaco Silva. Os assessores de imprensa da Presidência da República têm, aliás, os telefones desligados neste momento. Não há qualquer informação. Vemos Pedro Passos Coelho, que há pouco saiu da tribuna, está de regresso, de semblante fechado, tal como Assunção Esteves. Ninguém sabe neste momento o que se passa com o Presidente da República, depois da indisposição óbvia que Cavaco Silva sentiu quando estava a proferir o seu discurso aos militares. Era o primeiro discurso do dia, primeiro aos militares. Daqui a pouco Cavaco Silva tinha agendado uma cerimónia que, por tradição, assinala o Dia de Portugal, com um discurso naturalmente mais virado para o país, também com a imposição de insígnias a várias personalidades. Neste momento não sabemos se de facto Cavaco Silva tem condições para cumprir o resto da agenda, sendo certo que ontem o Presidente da República esteve visivelmente bem disposto, cumpriu toda uma agenda que foi, aliás, pesada. Começou às 10 da manhã com o içar da bandeira aqui na cidade da Guarda para dar início às comemorações do Dia de Portugal e terminou já depois das 10 da noite com uma visita precisamente aos equipamentos que as Forças Armadas trouxeram aqui para este local, naquela que também é por tradição uma demonstração das potencialidades das Forças Armadas.
que gostam de mostrar à população o que vão fazendo, e é uma forma também das populações verem, por exemplo, por dentro um simulador do avião. Foram esses equipamentos que Cavaco Silva esteve a visitar ontem à noite, naquele que foi o primeiro dia das comemorações aqui na cidade da Guarda, uma escolha feita por Cavaco Silva, que escolheu pelo terceiro ano consecutivo uma cidade do interior do país. Neste momento não sabemos exatamente o que se vai passar a seguir. Pedro Passos Coelho já voltou a abandonar a tribuna. Alguém, naturalmente, terá de dar conta, nomeadamente na tribuna, às populações que estão o que se está a passar, mas neste momento, de facto, as forças continuam em parada. Todas as personalidades convidadas para esta cerimónia, à exceção de Pedro Passos Coelho, mantêm-se na tribuna. Houve naturalmente grande agitação no momento em que Cavaco Silva se sentiu mal e foi retirado aqui deste espaço nos arredores da cidade da Guarda, um espaço que é também um campo urbano da cidade. E naturalmente que todos esperam nesta altura por informações concretas sobre o estado de saúde de Cavaco Silva. Como eu dizia, ele sentiu-se mal. Foi este o momento em que Cavaco Silva interrompeu o discurso e foi retirado da tribuna no momento em que fazia a intervenção, uma intervenção destinada aos militares. Foi retirado e ajudado a sair da tribuna, e ele tinha um discurso de 5 páginas para fazer, e na segunda página, quando se sentiu mal e foi retirado da tribuna, uma situação absolutamente inédita. Nunca tinha acontecido uma indisposição pública de Cavaco Silva, mas de facto estava o Presidente visivelmente incomodado com os protestos dos sindicalistas que durante todo o discurso marcaram ruidosamente as palavras de Cavaco Silva, e isso de alguma forma poderá ter, esse incómodo de alguma forma poderá ter influenciado na indisposição do Presidente da República. No momento em que continuamos a aguardar informações sobre o estado de saúde de Cavaco Silva, nós e todos os convidados que estão na tribuna desta comemoração. Sr. Tenente-Coronel Gonçalves Pedro, que meios é que o Exército, nomeadamente, e porque era o Exército que estava nesse apoio há pouco, tem para fazer face a uma situação destas, em concreto, meios, equipamentos e também qualificações, em termos de qualificações médicas? Portanto, o Exército, normalmente, neste tipo de cerimónias, tem sempre destacadas várias equipas sanitárias, equipas médicas, que proporcionam o apoio de socorro imediato, e depois com ambulâncias medicalizadas, portanto, com a possibilidade de um apoio mais profundo a algum caso mais grave. Julgo que foi uma dessas ambulâncias que foi utilizada. Normalmente isto, nestas cerimónias também, importa realçar, não estão só aqui meios do Exército, portanto, existirá com certeza meios da Força Aérea e da Marinha também com as suas equipas médicas para apoiar este evento. Estas equipas médicas constituídas por médico, e enfermeiro, com todas as valências, portanto, para acudir a isto. Viu há pouco nas imagens que mostramos, e foram poucas necessariamente por causa do momento, mais uma vez víamos o momento há pouco do momento em que Cavaco Silva se sentiu indisposto, mas perguntava-lhe, Sr. Tenente-Coronel, das imagens que viu há pouco do sítio onde Cavaco Silva estará a ser assistido, que meios é que lhe pareceu que estavam de facto nessa assistência ao Presidente da República? Sim, portanto, os meios que podemos ver, portanto, é uma ambulância em princípio com um meio avançado de suporte de vida, e deve ter aí que Sua Excelência o Presidente da República está a ser assistido
por equipas médicas não só da Presidência da República, como outros médicos que hão de estar aqui no terreno a proporcionar esse tipo de apoio. É uma situação normal, portanto, nestas situações há sempre a resguarda da entidade para um local onde possa ser devidamente assistida medicamente. Vamos agora ouvir o que vai ser dito às pessoas sobre a situação do Presidente da República. Das Forças Armadas, informo que o Sr. Presidente da República teve uma indisposição e estará de regresso dentro de momentos. Pedia a todos aqueles que estão a perturbar esta cerimónia militar que tenham respeito por Portugal e pelas Forças Armadas. Pina Monteiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a anunciar assim o regresso de Cavaco Silva daqui a alguns minutos, naquela que terá sido uma indisposição passageira. Pina Monteiro também aqui a mostrar desagrado pela forma como alguns sindicalistas têm marcado com um protesto estas comemorações, pedindo que fosse feito silêncio numa altura em que as pessoas gritam o nome de Cavaco Silva. É também uma manifestação de apoio da população da Guarda e de outros visitantes que vieram assistir a esta cerimónia, uma manifestação de apoio depois da indisposição, pelos vistos passageira, de Cavaco Silva. Há pouco víamos também Pedro Passos Coelho a regressar à tribuna, dando notícias do Presidente da República, Assunção Esteves, e pelas imagens pareceu de facto que Assunção Esteves mostrou algum alívio com as informações que Passos Coelho lhe estava a transmitir em relação ao estado de saúde de Cavaco Silva. Espera-se então que o Presidente regresse, como foi anunciado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, daqui a pouco, para terminar aquele que é o seu primeiro discurso do dia, numa altura em que a população continua a gritar o nome de Cavaco Silva, por entre aplausos, pedindo e apoiando o regresso do Presidente a estas comemorações do Dia de Portugal. Mantém-se assim a agenda que estava prevista, apesar da indisposição do Presidente, ele que foi assistido também pelo pessoal médico das Forças Armadas, que neste dia naturalmente está aqui para qualquer eventualidade. Vamos agora rever o momento da indisposição do Presidente. Ele que foi ajudado pelos chefes militares, nomeadamente pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Pina Monteiro, que há poucos instantes anunciou o regresso do Presidente à tribuna. É um regresso que se espera para depois desta indisposição passageira. Pelas palavras de Pina Monteiro, que pediu silêncio e respeito pelo Dia de Portugal, se percebe também que terá sido o protesto dos sindicalistas, que durante todo o discurso do Presidente foram gritando palavras de ordem. Terá sido também, pelas palavras de Pina Monteiro, se percebe isso, um fator decisivo na indisposição do Presidente da República, ele que estava a proferir o seu discurso já com alguns sinais de incómodo pelo facto de não estar a ser escutado em silêncio como gostaria. Um compasso de espera, então, pelo regresso do Presidente da República para daqui a alguns instantes. Ele que foi prontamente assistido na parte de trás da tribuna pelo pessoal médico que naturalmente acompanha sempre o Presidente da República, mas também pelos meios que as Forças Armadas têm ao dispor da população e também das forças emparadas neste Dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Ninguém arredou o pé, nem a população que está aqui,
nem naturalmente as personalidades que estão na tribuna, à exceção do Primeiro-Ministro, que foi recolher informações sobre o estado de saúde de Cavaco Silva por alguns instantes, mas que também está já de volta à tribuna para assistir a esta cerimónia, que será naturalmente retomada daqui a alguns minutos, tão depressa o Presidente da República esteja recuperado da sua indisposição. Pedro Passos Coelho, Assunção Esteves, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente do Tribunal de Contas, as diversas personalidades que neste dia são naturalmente convidadas a estar presentes, assim manda o protocolo, e aguardam também a chegada, o regresso, neste caso o regresso do Presidente da República à tribuna. Chegou a estar preparada, como se observou há instantes atrás, chegou a estar preparada uma ambulância, também meios para retirar Cavaco Silva deste espaço, se assim fosse necessário, mas, como já anunciou o Comandante-Geral das Forças Armadas, isso não será, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, isso não será necessário, a indisposição de Cavaco Silva já terá passado. António Nabo, como é que a população está a ver esta indisposição do Presidente? Para já houve, e sente-se isso aqui no local onde nós estamos, porque há momentos poderíamos circular mais ou menos junto às barreiras onde se encontra a população, agora fomos remetidos também aqui para um canto, houve um reforço policial durante estes momentos. Nós vamos tentar perceber aqui com... bom dia, minha senhora, como é que está a ver, não quer falar comigo, como é que está a ver esta situação? O que é que conseguiu ver? Olha, tenho pena de ter acontecido o que aconteceu, que o Sr. Presidente se tenha sentido mal. E em relação a estas pessoas que estavam a protestar? Encontro mal, muito mal. Já estamos fartos de dizer que isso não é para uma festa. A senhora estava também a protestar, sim senhor, que não estamos em dia de festa, não estamos em dia de protestar, manifestações. Sou contra. Sou contra. Está bem, mas sou contra. É um direito que nós temos. Não acho que seja o dia mais correto, mas acho que é um direito que ainda temos neste país, é dizer o que é que nós sentimos e o que é que está mal. Mas não era no momento, não era neste momento. Sim, não podemos escolher momentos porque ele não nos ouve. Temos pena que tenha que ser assim, mas eu também não concordo que seja neste dia, sinceramente não concordo. Mas acho que infelizmente tem que ser assim que nós temos que dizer as coisas. E o que é que sente para contestar? Para contestar? Eu acho que já não vale a pena a gente contestar mais nada, eles fazem o que querem. Por isso, neste momento, acho que não vale mesmo a pena. Nós temos que esperar por aquilo tudo que eles fazem. E o que é que a senhora sente neste momento em relação à situação de Portugal? Olha, eu como funcionária pública sinto mesmo muito mal. Infelizmente, é assim, tenho filhos para criar e acho que só nós funcionários públicos é que temos de estar a pagar pelos erros dos outros. Isso está muito mal. As pessoas não sabem como é que é um funcionário público e qual é que é o vencimento dos funcionários públicos. Se soubessem o que é que nós ganhamos mesmo, de verdade, de certeza que ninguém falava o que falavam dos funcionários públicos. Não é bem assim como as pessoas dizem. Há algumas opiniões divergentes aqui entre a população, aqueles que contestam esta contestação, digamos assim, e neste caso uma funcionária pública, a dizer que há, apesar de tudo, o direito da contestação. O protesto dos sindicalistas, que acaba por dividir opiniões entre as pessoas que vieram aqui assistir a esta comemoração do Dia de Portugal, sobretudo depois de Pina Monteiro, que vemos neste momento na imagem, ter pedido silêncio e respeito por este Dia de Portugal e das comunidades portuguesas. A incógnita é saber como é que os sindicalistas se vão comportar no momento em que Cavaco Silva voltar à tribuna e, como se espera, retome o seu discurso. E aqui está Cavaco Silva a regressar à tribuna por entre aplausos da população, visivelmente mais bem disposto. A memória da Grande Guerra deve constituir-se num tributo ao sacrifício, ao valor e ao caráter do combatente português que em França, em África e nas trincheiras do tempo à pátria tudo deu. Portugal
e os portugueses têm uma dívida de gratidão e não podem, não devem esquecer aqueles que ao longo de quase 9 séculos em seu nome combateram e em seu nome morreram. Cavaco Silva retoma o seu discurso como se nada ato fosse. supremo da cidadania. Nunca é demais recordá-lo. É por isso que, mais uma vez, nas celebrações do Dia de Portugal, rendemos homenagem aos antigos combatentes aqui presentes, dando público testemunho da consideração e do respeito que nos merecem. Portugueses, este cenário deve também constituir-se para a Europa e para o mundo como um momento de reflexão sobre os rumos e as opções que diariamente se assumem. Assiste-se hoje a uma perigosa indiferença perante importantes questões de segurança, negligenciando as causas geradoras de conflitos, nomeadamente o recrudescimento dos nacionalismos e a irrupção das tendências separatistas. Os recentes acontecimentos no mundo, e em particular na Europa, aí estão para o comprovar. A reflexão que nos merece esta página da nossa história é que a segurança e a paz não são dados adquiridos. Dependem da vontade e das decisões de terceiros e da confluência de circunstâncias várias. Em termos nacionais, é essencial a existência de forças armadas prontas e preparadas para servir o país, com uma capacidade de resposta adequada, assente na eficácia da organização, na qualidade dos equipamentos e na motivação dos seus quadros e tropas. A complexidade do processo obriga a uma preparação rigorosa e demorada. Os exércitos não se improvisam, preparam-se. Militares, o Portugal de hoje continua a bater-se pelos valores da paz, da liberdade e da democracia e a transportar além fronteiras o código moral, a competência e o profissionalismo dos seus militares, qualidades amplamente reconhecidas e elogiadas pelos nossos parceiros e aliados, o que constitui fator de credibilidade e de prestígio do país. Mantendo-se, embora a missão primária da defesa de Portugal e dos portugueses, a segurança e os interesses do Estado afirmam-se atualmente longe das fronteiras tradicionais, nas alianças e organizações internacionais de segurança coletiva, realidade que nos traz responsabilidades acrescidas, sob pena de nos tornarmos um parceiro dispensável e relevante na cena internacional onde se joga o nosso futuro e o nosso desenvolvimento. A nossa participação requer a existência de meios e recursos que evitem a degradação das capacidades existentes e que permitam assegurar os necessários níveis de operacionalidade. Neste quadro, e como afirmei recentemente, identificam-se duas importantes áreas de atuação. Uma, a salvaguarda da capacidade operacional. Portugal precisa de umas forças armadas credíveis, coesas e treinadas, capazes de assegurar o cumprimento das suas missões dentro e fora do território nacional. A outra, as pessoas, porque é nelas que reside a força, a determinação e o culto dos valores nacionais das Forças Armadas. É sobre elas que recai a responsabilidade do exercício da função e que se fazem sentir as maiores dificuldades. É por isso que a ação de comando deve ser centrada nas pessoas, dando especial atenção aos problemas concretos dos militares. Pela sua importância e pelos reflexos na coesão, no moral e na disciplina, é legítima a expectativa dos militares quanto ao processo de instalação do Hospital das Forças Armadas e também quanto ao resultado do trabalho conjunto entre as chefias militares e a tutela em relação à proposta de revisão do seu estatuto. Militares, o alto sentido do dever, o espírito de serviço e a total disponibilidade das Forças Armadas no cumprimento das suas missões honram o seu passado e as suas tradições, acreditando-as como uma das instituições nacionais mais prestigiadas e em que os portugueses mais confiam.
como Comandante Supremo das Forças Armadas, reafirmo perante os portugueses a minha confiança nos homens e nas mulheres que servem na instituição militar. Incentivo-vos a partilhar a vossa força, o vosso vigor, o vosso entusiasmo em nome de um futuro de esperança. Portugal precisa de todos, Portugal precisa das suas Forças Armadas. Obrigado. Aqui está o discurso do chefe de Estado, aplaudido pelas pessoas que vieram assistir a esta cerimónia. Os sindicalistas continuaram a fazer ouvir o seu protesto, mas aparentemente com menos vigor do que antes. Cavaco Silva a apelar aqui a que se dê uma especial atenção às pessoas e aos problemas concretos dos militares e mais uma vez a vincar a necessidade de manter a capacidade operacional das Forças Armadas, dizendo mesmo que os exércitos não se improvisam, preparam-se. E nesse sentido, Cavaco Silva defende que é preciso manter a motivação dos militares e que se deve também manter a preparação e os equipamentos adequados às Forças Armadas e ao trabalho das Forças Armadas cá dentro e lá fora. Sr. Tenente Coronel, João Vicente, era este o discurso que esperava ouvir do Presidente da República, este apelo a que se olhe para as pessoas, neste caso para os problemas concretos dos militares? Exatamente. Eu gostaria de destacar dois breves pontos que o Sr. Presidente focou. Em primeiro lugar, o reconhecimento da importância das missões das Forças Nacionais destacadas no âmbito da segurança coletiva, enquanto fonte de prestígio e de relevância também para Portugal. Contudo, o Sr. Presidente alertou também para a necessidade das forças estarem bem equipadas e bem treinadas para que possam executar essas missões com relevância. Em segundo lugar, a atenção essencial nos recursos que são as pessoas, que efetivamente são elas que sofrem os maiores sacrifícios, com o risco da própria vida, e é nelas que reside efetivamente a força e a determinação para executar a missão. Nesse sentido, os problemas concretos das pessoas têm reflexos na sua coesão, na sua disciplina e no moral das forças e devem por isso merecer... E quais são esses problemas concretos que os militares enfrentam hoje e para os quais o Presidente espera que as chefias militares e o Governo deem especial atenção? No caso da Força Aérea, tem a ver com, para além da degradação, digamos assim, dos rendimentos dos seus militares, tem a ver com a necessidade de efetuar mais operações, de ter uma prontidão mais elevada, de ter necessariamente mais horas de voo e ter concretizado as manutenções que são necessárias para que haja uma maior prontidão de aeronaves. Deixe-me só referir que de 2010 até 2014 nós assistimos a um decréscimo substancial das horas de voo disponíveis e que tem reflexo e impacto na prontidão, que hoje atualmente não é aquela que nós desejaríamos. Na Força Aérea, este ano, há cerca de 18 mil horas de voo, sendo certo que para que todos os pilotos recebessem o treino necessário, seriam precisas 23 mil. Exatamente. No ano 2010 realizámos 23.500 horas de voo e em 2012 atingimos um limite inferior de 15 mil horas. Este ano prevemos executar cerca de 18 mil horas de voo, que mesmo assim constitui cerca de 75% do nosso nível de ambição que esperamos atingir. Isso significa que há muitos pilotos que ficam sem o treino adequado para desempenharem todas as missões para as quais teriam apetência? As missões são todas realizadas, o que se vê é que a prontidão não é aquela que nós esperamos e tem que haver um equilíbrio entre a disponibilidade de meios e de forças para executar as missões que nos são distribuídas e o treino e as qualificações que são feitas. Portanto, nós estamos a fazer um esforço muito grande para tentar manter as pessoas qualificadas, mas infelizmente neste momento ainda não é possível ter todos os pilotos que desejaríamos qualificados. No momento em que vemos já os primeiros militares a prepararem-se para o início do desfile frente à tribuna e voltando ao discurso do Presidente da República, Sr. Comandante Santos Fernandes, em relação aos problemas concretos da Marinha, o que é que seria mais urgente tratar?
Bem, a Marinha tem alguns problemas que querem uma especial atenção. Nós fomos obrigados a ajustar o nosso orçamento e a ajustar as nossas missões e isso levou necessariamente a uma redução da taxa de navegação. Nós, neste momento, os navios da Marinha têm uma taxa de navegação por missão atribuída de cerca de 30%, ou seja, passam 70% do tempo atracados e 30% do tempo a navegar. Qual é a consequência disso? As consequências são várias. Portanto, começa pela taxa, digamos, de emprego operacional que é reduzida, passa pela diminuição dos resultados visíveis, portanto, do número de fiscalizações, do número de horas dedicadas à busca e salvamento, portanto, passa por uma redução geral das taxas de navegação. Isso leva também a que o treino da esquadra seja cada vez mais reduzido e isso poderá, a curto, médio prazo, trazermos alguns problemas, não só nas competências individuais e coletivas de uma guarnição para desenvolver o seu trabalho a bordo, como em situações limite a possíveis acidentes por falta de treino e de treino dedicado. A outra grande preocupação que temos neste momento é a renovação da esquadra. Nós, nas áreas de missões de interesse público, estamos a operar navios, corvetas e patrulhas que já ultrapassaram a idade, digamos, útil, com mais de 40 anos, sem que haja em curso qualquer processo, qualquer projeto de substituição desses navios. Além de acarretar ou de complicar ainda mais o esforço de manutenção, acaba por ser também um meio muito pouco rentável, porque são necessários muitos militares para o operar. E, portanto, isto no médio prazo podemos ter um problema grave no patrulhamento da costa portuguesa, porque os navios vão chegar ao fim da sua vida útil e não há projetos, digamos, de construção em curso para substituir esses navios. O que me está a dizer é que a operacionalidade da Marinha pode estar posta em causa num curto espaço de tempo. A operacionalidade da Marinha, no curto espaço de tempo, falamos de alguns anos, mas efetivamente poderemos entrar numa situação de risco por falta de treino, de risco por falta de manutenção. Nós neste momento estamos a fazer a manutenção mínima indispensável para manter os navios no mar e também em risco pela substituição de alguns meios que são essenciais nas missões de interesse público, portanto, que guarnecem o dispositivo nacional, quer no continente, quer nas regiões autónomas. Sr. Tenente Coronel, parece-lhe que o Presidente da República soube interpretar neste discurso as preocupações dos militares neste dia? Sim, eu congratulo-me pelo facto do Sr. Presidente aqui fazer uma invocação ao centenário da Primeira Guerra Mundial, uma situação difícil que Portugal viveu e, como o Sr. Presidente disse, a história repete-se. Para a qual as Forças Armadas não estavam preparadas. Exatamente. Na Primeira Guerra Mundial, só relembrar, faleceram 7.760 portugueses. Portanto, Portugal participou não só em França, na Flandres, como em Moçambique e Angola com contingentes. Teve 30.000 baixas, portanto, desaparecidos, prisioneiros, feridos, etc. Portanto, um contingente muito significativo das suas forças, numa altura em que se vivia uma crise económica, social e política quando se deu a Primeira Guerra Mundial, portanto, com a implementação... Daí o alerta do Presidente que os exércitos não se improvisam, preparam-se. Exatamente. É uma e acha máxima... que há esse risco, estamos num ponto onde chegar a um risco desses de impreparação das Forças Armadas? Numa situação como vivemos agora, com cortes, etc., estamos sempre a falar qual é o limite, se já foi atingido o limite ou não foi. Eu julgo que essas perguntas são sempre difíceis, nunca ninguém consegue responder se atingiu o limite ou não. Essas perguntas são respondidas quando, como aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, se diz são precisas as nossas Forças Armadas atuar em determinada situação. Aí é que se vai constatar se o limite foi ultrapassado ou não. Essa é que eu diria o teste que responde às questões que são elaboradas. Agora,
as crises económicas, sociais, afetam a sociedade e afetam muito substancialmente as nossas Forças Armadas e a preparação dos nossos militares, sem dúvida. Numa altura em que se prepara já o início do desfile militar frente à tribuna e à medida que os militares se foram posicionando, os sindicalistas que estiveram aqui em protesto retiraram-se desse espaço e António Nunes Farias, alguns foram mesmo identificados. Sem dúvida, é que agora está tudo muito mais calmo, mas há pouco chegou a haver empurrões, chegou a haver inclusivamente provocações entre as partes, pessoas da Guarda que se de alguma forma insurgiram em relação aos manifestantes. Eram cerca de 2 centenas e fizeram muito barulho, chegaram quase que a interromper o discurso de quem estava, digamos assim, no palanque, e no meio de tudo isto houve inclusivamente um reforço policial com alguma força, exatamente no sítio onde os manifestantes se encontravam, que era em frente à bancada presidencial. Eu tenho comigo o Francisco Almeida. Foi identificado pela polícia porquê? Não sei, desconheço. Percebi, quando fui identificado, que fui identificado por uma pessoa que estava entre aquelas pessoas que empurravam, que batiam palmas à cerimónia. Portanto, o que quer dizer que havia claramente agentes da autoridade infiltrados naquele grupo. E, aliás, o grupo era meia dúzia de pessoas e depois de ver as pessoas que me identificaram, percebi que eram também das que estavam lá. Portanto, o grupo reduzia-se a praticamente 2 ou 3 agentes das forças de segurança e mais 2 ou 3 meia dúzia de populares. O que compreendemos daqui, disto tudo, deste protesto e contra-protesto, é que havia portugueses contra portugueses, é verdade? Não sei se é bem assim, quer dizer, o que estava aqui em causa, o que esteve em causa foi o exercício de liberdades consagradas desde o 25 de Abril. Nós viemos aqui afirmar a nossa reclamação de que o Governo seja demitido e que Portugal tenha uma outra política que resolva os problemas do país e que não desgrace mais os portugueses. E viemos trazer aqui este protesto e vamos levá-lo a muito mais sítios. Vamos levá-lo a muito mais sítios. Nós não vamos abandonar esta reclamação de que o Governo seja demitido e que sejam convocadas eleições antecipadas para mudar o rumo do país. Qual é que foi o sentimento quando viram o Presidente Cavaco Silva cair e ser levado? Qual é que foi o sentimento dos manifestantes? É claro que o meu sentimento, para um ser humano, qualquer que ele seja, neste caso o Presidente da República, foi de preocupação. Espero que não lhe aconteça nada e espero mesmo que não lhe tenha acontecido nada em termos de saúde, da sua própria saúde e que se recupere. Estou mais em crer que a indisposição do Sr. Presidente da República se teve a ver com alguma pressão e com alguns nervos, talvez não tenha sido tanto connosco, mas com o facto de as próprias aparelhagens sonoras, o som que estava, a intervenção não estava a ouvir, ninguém estava a ouvir a intervenção do Presidente da República. Aliás, creio que ninguém ouviu, a não ser que estivesse ali mesmo ao lado, porque o som não funcionava, não deixava ouvir a intervenção do Sr. Presidente da República. Digamos que também fazia muito barulho. Nós também fazíamos algum barulho, obviamente, e isso também terá dificultado, mas não há manifestações, não há protestos, não há luta sem isso, sem que se saiba, sem que se veja na rua, sem que se ouça. Uma manifestação, uma concentração, é isso mesmo. Isto hoje não era uma manifestação, era uma manifestação de descontentamento com o que está a acontecer ao país, com as políticas que têm vindo a ser seguidas por este governo de direita e, portanto, é claro que tinha que ter algum ruído e ouviu-se bem, creio que se ouviu bem e que se viu bem. Éramos mais de 2 centenas de pessoas e depois, do outro lado, havia meia dúzia de cidadãos da Guarda e outra meia dúzia de homens das forças de segurança que estavam infiltrados naquele grupo a tentar alguma provocação e que houvesse algum desacato. Mas nós também já temos algum tempo disto e soubemos manter a calma e a serenidade sem responder a nenhuma provocação, o que eu acho que é importante. Muito obrigado, Francisco Almeida. Foi este, digamos assim, o relato também, apenas de um lado, obviamente, do que se passou, o que se terá passado ali. Volto ao início, alguns empurrões, algumas provocações. Enfim, podia ter dado para o pior, felizmente tal não aconteceu, mas de facto havia pessoas que diziam nitidamente que hoje não é dia de protesto, hoje é dia de união dos portugueses, por isso este protesto não faria sentido.
numa altura em que já se iniciou o desfile militar, com os antigos combatentes à cabeça, eles que integram também este desfile por convite expresso de Cavaco Silva, que pediu para os antigos militares se integrarem também este desfile. Eles receberam, aliás, logo no início, um aplauso por parte das pessoas que vieram até aqui, a este local, assistir ao desfile militar, seguido das escolas, onde os filhos dos militares, e não só, acabam por estudar. Vimos o Colégio Militar, agora o Instituto de Odivelas, que está também a sofrer uma profunda alteração. O Instituto de Odivelas vai ser extinto e as alunas serão integradas no Colégio Militar, que era até agora um colégio apenas que recebia alunos e que abriu, no ano letivo que estamos a viver, abriu as portas também ao ensino de raparigas. Uma novidade ao fim de 200 anos de história do Colégio Militar, uma mudança que gerou muitos protestos, com algumas figuras de proa do país a contestarem esta mudança que o Governo aprovou e que já está em curso. É uma mudança no ensino militar que acabou por se concretizar contra a vontade de muitos, Sr. Tenente Coronel. Neste momento é uma mudança que está em curso, portanto, neste momento já temos alunas em regime de externato a frequentar o Colégio Militar, que ingressaram este ano, e decorre este processo de transição enquanto não é construída uma camarata feminina nas instalações do Colégio Militar na Luz. Já começou a ser construída? Neste momento ainda não está, ainda não foi, a obra ainda não se iniciou, portanto ainda estamos na fase de recepção das propostas para a construção dessa camarata. Depois o Colégio Militar será misto? Ele neste momento já é misto, portanto tem regime de internato só para alunos do sexo masculino e em externato para sexo masculino e feminino. As alunas do Instituto de Odivelas, que neste momento estão em regime de internato, passam a ter aulas, até à construção desse edifício, dessa camarata feminina, passam a ter aulas no Colégio Militar. Elas neste momento já têm algumas aulas, designadamente de equitação, esgrima, já estão a ter aulas no Colégio Militar. Passam a ter aulas no Colégio Militar e vão dormir novamente ao Odivelas, ao Instituto de Odivelas. Quando tiver esse edifício construído, passará o Colégio Militar então a oferecer regime de internato e externato a ambos os sexos, quer masculino, quer feminino. Foi uma das bandeiras desta reforma que está em curso e que significa integrar no mesmo espaço várias escolas. Isso aconteceu também no Exército, com as escolas de treino, digamos assim, dos militares, que foram todas elas integradas em Mafra. Sim, portanto, a escola, que agora designamos por Escola das Armas, juntou 5 escolas práticas: a Escola Prática de Infantaria, de Artilharia, de Cavalaria, a Escola Prática de Engenharia e a Escola Prática de Transmissões numa única instalação. O que é que se ganha com isso? O que se ganhou com isto foi essencialmente eficiência na instrução. Portanto, os efetivos devido à redução cada vez eram menores e o facto de estar estes alunos estarem polarizados em 5 locais distintos, portanto, obrigava a haver mais instrutores, etc., mais disponibilidade de instalações, que agora, concentrando em Mafra, portanto, face aos efetivos que estamos a falar, faz sentido e racionaliza custos. Sr. Comandante Santos Fernandes, vemos agora alguns dos homens da Marinha que diariamente fazem a fiscalização, nomeadamente das atividades no mar. Sim, a Marinha percorreu cerca de 247 mil milhas náuticas este ano, o equivalente a mais de 11 voltas ao mundo, e participou em diversas missões, desde a componente de interesse público, portanto, da área da fiscalização, a área da busca e salvamento, portanto, a salvaguarda da vida humana no mar e o patrulhamento das zonas de interesse nacional, portanto, quer no continente, quer nos Açores. Quantas ações de busca e salvamento é que foram feitas
feitas neste ano? Busca e salvamento marítimo foram feitas cerca de 537 ações de busca e salvamento, tendo sido salvas mais de meio milhar de vidas humanas e, paralelamente, no apoio e na assistência balnear, foram conduzidas cerca de 1000 ações em que foram também salvas cerca de 1000 vidas humanas. Os constrangimentos de que falávamos há pouco, de alguma forma, têm afetado esse trabalho de patrulhamento da costa? Não tem afetado. Portanto, a Marinha tem atribuído sempre prioridade às missões que tem atribuídas e algumas delas, a salvaguarda da vida humana no mar, é uma missão sempre prioritária para a Marinha por se tratar de salvar vidas. E, portanto, é uma das missões que não tem sido minimamente afetada, tem sido cumprida. No entanto, isto a custo, como já afirmei, da redução da manutenção para níveis mínimos e também ao nível do treino, não só individual dos navios, como do treino de esquadra, também reduzido para níveis mínimos. Sr. Tenente-Coronel João Vicente, o que é que seria urgente salvaguardar neste momento em relação ao trabalho da Força Aérea? Bom, neste momento nós continuamos a manter um dispositivo permanente 24 horas por dia, 365 dias por ano, com mais de 600 militares e 12 aeronaves para desempenhar as missões de soberania e de interesse público. Destaco que em 2013 efetuámos mais de 500 missões de soberania e de interesse público, tendo realizado mais de 1000 horas de voo neste âmbito. Mais importante que isso, foram transportados mais de 400 doentes, efetuadas 24 missões de transporte de órgãos e salvas 17 vidas de náufragos. Portanto, eu julgo que este é o valor da missão que a Força Aérea desempenha e, para isso, precisamos de aumentar, digamos assim, o número de horas de voos disponíveis e o orçamento disponível para a operação e manutenção, dado que nos últimos 4 anos assistimos a um corte de 50% desses valores. Portanto, há aqui um equilíbrio muito ténue entre prontidão dos meios e execução da missão, que, reafirmo, ela continua a ser executada. Ainda ontem evacuámos uma criança de 5 anos dos Açores para o continente e continuamos à procura de um pescador que desapareceu ao lado do Cabo Especial. Portanto, este é o valor da missão e é com o sacrifício dos militares da Força Aérea que ele é conseguido e é isso que importa manter. Em relação ao Exército, como se aproxima o verão, o Exército vai também ajudar no combate aos incêndios e também na prevenção dos fogos este ano. Correto. Portanto, nós temos militares, mais de 2000 efetivos, portanto, preparados para utilizar nesse combate aos incêndios, vigilância e operações de rescaldo. É um efetivo que também envolve meios, mais de uma centena de viaturas que estão em prontidão para atuar nesse campo. Vamos conduzir patrulhamentos em várias localidades, designadamente Sintra, Mafra, Viana do Castelo, Braga, Monchique, São Brás de Alportel, Aveiro, Leiria, Setúbal, Sines, Silves, ou seja, um pouco por todo o país. Também com os nossos equipamentos de engenharia militar, estamos já a conduzir um conjunto de ações de abertura de aceiros, portanto corta-fogos, designadamente em Vila Real, em Viseu e em Coimbra. Esse trabalho já começou? Este trabalho já começou há cerca de um mês, portanto a ser feito pelos meios de engenharia militar, envolve cerca de 100 militares e 25 viaturas e que estão a abrir faixas com cerca de 125 metros de largura, portanto para funcionar como corta-fogos nestes locais que eu disse, portanto Vila Real, Viseu e Coimbra. Paralelamente também temos sempre outros apoios disponíveis nestas situações, como fornecimento de alojamento para populações que são afetadas pelos fogos florestais, alimentação, transportes e nas operações de rescaldo propriamente ditas. O desfile militar prossegue, foram já muitos os militares que foram passando em frente à tribuna e também António Nabo em frente à população que veio até aqui ver as Forças Armadas no Dia de Portugal. Exatamente, e muitos vão batendo palmas. Há pouco ouvíamos sinais contrários, ouvíamos protestos e ouvíamos palmas das pessoas que estão aqui mais junto ao desfile. Eu pergunto aqui a uma senhora, bom dia, senhora, vejo-a muito interessada a ver o desfile, gosta de ver estes desfiles? Gosto, e não é todos os dias que a gente pode ver, é muito raro.
O que é que lhe diz estes desfiles militares em si em relação à situação do país? É necessário. Também acho que a força militar é necessária para a nossa segurança e até é um prestígio para Portugal ter umas boas forças armadas. Gosta de ver digamos assim, estas cores e estes sons? Gosto, o colorido, a música, tudo isso é um espetáculo bonito. Gosto de ver. Obrigado aqui. Bom dia. A senhora batia palmas há pouco, não quer falar. Vamos talvez aqui um pouco mais. O senhor, bom dia. Gosta de ver estes espetáculos militares? Por acaso gosto. Não fui tropa, mas gosto de ver. Não foi tropa? Mas tive pena. Quer dizer, fui na inspeção, fui aprovado para a tropa, mas só depois não fui chamado. Foi numa época que estava a chamar pouco o pessoal para a tropa. Fala-se muito hoje também na situação do país, na crise. O senhor sente isso no dia a dia? Sim, sente que isto está mal, a situação do nosso país, será a nível de todo lado. Não sei, isto dos tempos, das eras. Acho que para ele dá. Nota-se que isto. Acho que para ele isto dá. Vai outro rumo. Não sei onde é que iremos chegar. Obrigado. Aqui, muito bom dia, senhora da Guarda. É aqui da Guarda. Não, sou de uma Guarda. Não estás a ver? Na Força Aérea. E veio vê-lo. Venho vê-lo. E já o viu? Já. Está aí nas exposições. Não estás a ver as coisas das comemorações? O que é que pensa destes desfiles militares? Gosta de ver o quê? Eu gosto muito. Não é, sabes o que é que foi? O Presidente da República estava a fazer o discurso e o pessoal estava todo a dizer que o governo para a rua, o homem quase que desmaiou. Obrigado, são as opiniões das pessoas que se encontram aqui a ver. Por isso é que tu estás a dizer, no canal. Esta senhora veio ver o filho, há outras pessoas que gostam apenas de ver o colorido, 10 minutos antes está pronto, os sons dos desfiles militares. Há também quem vá dizendo que o país é diferente, o país está numa situação difícil, mas para já as pessoas vão batendo palmas aqui junto às barreiras a este desfile militar. Numa altura em que são os comandos que acabam por chamar a atenção neste desfile. Que acaba por chamar a atenção das pessoas que estão a assistir a este desfile, os comandos que têm também assumido protagonismo em missões no exterior. Assistimos ao desfile estes militares de banha vermelha, os comandos como referiu, e ouvimos já agora em fundo o canto da Força Paraquedista. Portanto, a força que está neste momento a desfilar é uma força da Brigada de Reação Rápida, foi constituída por um grupo de comando, um destacamento de cães de guerra com 6 binómios, as forças das tropas de comando, agora assistimos às forças das tropas especiais, portanto, com a boina verde. E acabam também por ser muito aplaudidos. Esta Brigada de Reação Rápida já destacou cerca de 9.500 militares em missões de operações no estrangeiro, para teatros diversos como a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Timor-Leste e Afeganistão.
constrangimentos financeiros acabam por marcar a vida dos portugueses e também, naturalmente, a vida das Forças Armadas. Sr. Tenente-Coronel, como é que se explica que se continua a gastar 78% do orçamento em despesas com pessoal e apenas 22% em manutenção e investimento? No caso do Exército, a componente humana, os efetivos, é a nossa componente mais importante. Portanto, o seu gasto há de ser sempre significativo. Quando há reduções nos cortes, nós vemos o